Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente está aqui para falar do HSML, que divulgou mais um relatório que teve um excelente resultado aí nos últimos 6 meses. O fundo se valorizou muito desde o último vídeo nosso dele, né? Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já deixa o like para a gente aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, isso ajuda demais o nosso trabalho e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. Bom, então vem aqui comigo para a tela, HSML11, e olha só, uma coisa interessante, PVP aqui de 1,02, um fundo aí que há poucos meses atrás estava com um PVP bem abaixo de 1, né? A cotação também estava lá embaixo, R$ 77 mais ou menos aí no último vídeo que eu gravei, então a cotação realmente se valorizou bastante. Vamos ver, né, o que aconteceu, se isso foi bom, se isso foi ruim, como é que está a situação do fundo agora. Bom, para começar, ele é um fundo de shoppings, né? Vou apresentar um pouquinho dele aqui. É um fundo que tem uma liquidez muito boa, tem um patrimônio muito grande, né? 1,5 bilhões. Como eu falei para vocês, PVP 1,02, então ele se valorizou bem. O último rendimento dele aí segue, né, em linha aí 74 centavos desde fevereiro, né? Esse valor aí de 74 centavos. Depois para trás era um pouquinho menor, 68, 70 centavos. O dividend yield mensal dele, né? A média aí mais ou menos fica na casa aí de 0,8, 0,9. Obviamente, esses últimos meses agora está um pouco menor, 0,8 mais ou menos, por conta da cotação que vem se valorizando, né? Como eu falei, alguns meses atrás, o fundo estava com a cotação mais lá embaixo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente olhar, deixa eu pegar aqui que eu acho que fica melhor. HSML 11. Olha só, o fundo estava lá em janeiro, o fundo estava na casa aí dos 74, 78 reais, né, nessa média aí. E de lá para cá, como eu falei, o fundo teve uma excelente valorização aí de quase 25%. Isso só do começo do ano para cá, tá, pessoal? Só desse começo de ano para agora, né, dia 14 de agosto. Bom, relatório dele, né, divulgou recentemente, tá? Então vamos fazer aqui alguns comentários. Bom, começar, né, um fundo do segmento de shoppings, tá? É gerido aí pela HSI e administrado pelo Santander. Taxa de administração, muita gente me fala sobre isso, que ele cobra taxas um pouco altas, 1,05 ao ano sobre o valor de mercado, mais taxa de escrituração. E tem também a taxa de performance, que é 20% do benchmark, que é 6% mais IPCA, tá? Então, de fato, pessoal, se a gente olhar aqui, né, o fundo realmente tem uma taxa um pouco mais elevada, sim, tá? Mas o fundo precisa disso muitas vezes, né? Porque é um fundo de shoppings, a operação dele é muito mais custosa do que alguns outros segmentos, né, de fundos imobiliários, tá? Então, se a gente olhar, de fato, a taxa realmente parece um pouco alta, mas eu acho que tá tranquilo, né? O fundo ele é um fundo interessante, bom, que entrega um resultado compatível aí com o risco dele. Valor de mercado, né? Isso aqui, como eu falei para vocês, esse valor de mercado aumentou já um pouquinho, tá? Em relação a esse relatório. Tanto é que o fundo está com o PVP acima de 1, tá? Base de cotistas também 160 mil, uma base muito boa, liquidez diária muito boa, tá? Então vamos continuar. Alguns destaques aí do portfólio do fundo. É o único fundo de shopping centers com posição majoritária em todos os ativos, tá? Porque tem muitos fundos de shoppings. O que isso aqui está querendo dizer, né? Tem muitos fundos de shoppings, pessoal, que às vezes ele tem vários shoppings na carteira, mas a participação do fundo naqueles shoppings é pequena, tá? Ou não é tão relevante. Beleza? Então aqui o que ele está querendo dizer isso, né? É um fundo de shoppings com posição majoritária em todos os seus ativos, tá? Administração exclusiva, portfólio com 7 shopping centers em 5 estados, área bruta locável própria aí de 100 e quase 200 mil metros quadrados. Isso aqui é interessante, né? Como o próprio nome já fala, diversificação é a palavra-chave aqui. E a distribuição, maior dividend yield corrente e dos últimos 12 meses entre os pares, tá? Então, de fato, ele vem se destacando. Aqui, pessoal, no comentário do gestor, eu vou dar uma resumida, porque eu já li tudo, né? E para o vídeo não ficar tão extenso. Então ele está falando que houve aí um corte de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic, né? Ela caiu aí para 13,25,
como já era esperado, né? E a gente espera que ela caia um pouco mais, tá? A projeção de inflação aí para 2023, 2024 e 2025 é 4,84%, 3,89% e 3,5%, respectivamente. Ou seja, uma expectativa de redução na inflação. Consequentemente, uma expectativa de redução também aí na taxa Selic. Em nossa visão, né, na visão do fundo e na minha também, a perspectiva para a economia brasileira é positiva, com indicativo de aceleração do crescimento. Pessoal, só lembrando, né, isso aqui não tem nada a ver, mas eu acho que a gente tem que torcer pelo nosso país, independente de lado A, lado B aí. Infelizmente tem muito problema aí, mas a gente tem que torcer pelo nosso país, a gente está tudo no mesmo barco, então, né, não vamos ficar também gorando aí, torcendo negativamente, tá? Espero que a economia melhore, que tudo dê certo e vamos seguir em frente aí. E só lembrando, pessoal, que taxa Selic caindo, normalmente ela tem uma relação inversa aí com a Bolsa de Valores, com os fundos imobiliários, porque se a pessoa tem lá, sei lá, 100 mil reais, ela pega, põe no rendimento da Selic, está rendendo bem, ela não vai mexer com fundos imobiliários, com ações, com outros tipos de investimentos que, de certa forma, demandam um pouco mais de conhecimento, de custo, né, para a pessoa aprender e poder investir. Agora, se a Selic cai, querendo ou não, a pessoa, nossa, mas meu dinheiro não está rendendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai buscar outras opções, como os fundos imobiliários, como as ações, e isso, né, a gente sabe que existe a lei da oferta e demanda, querendo ou não, quanto mais demanda, mais aí o preço dos ativos sobem, né, via de regra, tá? Então é assim que eu penso. Bom, julho foi o quarto mês consecutivo de alta do IFIX. Inclusive, eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês que o HSML está batendo o IFIX nesses últimos meses, tá? Ele está batendo o IFIX. Só lembrando, né, que no período aí que a gente teve a pandemia, o IFIX ele superou o HSML justamente porque o HSML é um fundo de shoppings. Shoppings, vocês sabem, sofreram demais na pandemia. Então, teve um período aqui complicado para a maioria, né, a grande maioria dos fundos e principalmente os fundos de shoppings, tá? Só que agora nesse período, olha só, de 2023, começo de 2023 para cá, o fundo, né, o HSML está superando muito o IFIX. E eu lembro, pessoal, certinho, no meio da pandemia lá eu falei, galera, é normal, agora a gente está muitas vezes numa oportunidade, então você vai comprar bons ativos a preços baixos, né, a preços bem abaixo do preço justo. Então eu falei isso, né, e muita gente aproveitou essa oportunidade e acabou lucrando com isso. Lembrando sempre que não é uma recomendação, né, só dou aqui a minha opinião. Bom, aqui de comentário de gestor é isso, tá? O restante aqui tá falando que houve uma melhora, né, de maneira geral aí nos shoppings que o HSML tem. Então tudo isso foi muito bom. E não só por conta disso, né, pessoal, mas também aí reflexo da estreia dos filmes aí que foram bastante teve bastante sucesso, então isso acaba melhorando aí de maneira geral nessa parte aí dos cinemas. Bom, e diante da performance dos ativos acima da esperada, a gestão aumentou nesse mês o guidance de distribuição para os próximos 6 meses, para os valores então aí de 72 a 74 centavos por cota, que é o que a gente viu no último rendimento. Então a gente espera, né, que fique nisso. E se a cotação se manter nessa casa aí, então de 95 até 100 reais, a gente vai ter um dividend yield mensal aí de mais ou menos 0,8% ao mês, tá? Eu acredito que não passa muito disso, a cotação não passa muito de 100 reais, tá? Por quê? Primeiro, ó, olha só, a máxima dele, deixa eu olhar aqui que eu acho que fica mais fácil. A máxima dele, né, pessoal, historicamente falando, foi, olha só, lá em dezembro de 2019, quando estava tudo muito bom, estava uma beleza, né? E a maioria dos ativos nessas datas aqui, ó, finalzinho de 2019, estava no auge, entendeu? Então, olha só, estava em 125 reais, né? Depois veio a cotação, depois veio a pandemia, a cotação acabou caindo e agora a gente vê que ele está numa alta muito interessante em relação aí aos períodos anteriores, exceto aqui, né, pessoal, que como eu falei, estava tudo muito bom. Então, se continuar, né, nessa média aí que a gente está vendo, eu acredito que a cotação não passa muito de 100 reais, tá? A não ser que, como eu falei, venha um período muito bom, como foi o final do ano de 2019.
Bom, em relação ao resultado, receita imobiliária aí do mês de julho, tá? 17 milhões. Inclusive, começamos o semestre agora, né, o segundo semestre de 2023, e a gente sabe que começo de semestre muitas vezes tem algumas turbulências no fundo imobiliário, né, que ele começa a juntar rendimento. Então, nesse mês agora, ele já conseguiu juntar que eu falo, pessoal, é o rendimento, é o resultado acumulado, tá? Ele, por exemplo, gerou um resultado por cota de 75 centavos e distribuiu 74, tá? Então, ele teve uma diferença de 0,01 centavo, né? E esse valor ele vai guardando, tá? Ele vai deixando ele de lado. Em alguns determinados meses ele pode ter um aumento na sua distribuição. Geralmente esse aumento é no fechamento de semestre. Então, lá para novembro, dezembro, a gente vai ver talvez, né, uma melhorazinha aí na distribuição. Rendimentos, projeção de distribuição, como eu falei, segue aí os 74 centavos, né? Pode cair até 72, mas fica nessa média mesmo, tudo certo. Rentabilidade do fundo, como a gente já viu, o HSML no mês de julho, ele foi superior tanto ao IFIX quanto ao CDI líquido, tá? Em 2023 também, olha só, ele teve um resultado aí de 23% aproximadamente, né, enquanto o IFIX foi de 11,5% e o CDI líquido foi de 6,5%. Então, pessoal, muita gente fala, o CDI tá bom, né, a Selic tá boa, vou investir na Selic, mas você ainda consegue encontrar ótimas oportunidades na renda variável, tá? Claro que tudo isso demanda, né, você ter aí um pouco de conhecimento, né, não pode sair investindo em qualquer coisa, então tem que ver o que compensa. Muita gente não gosta de renda variável porque você tem que ficar procurando oportunidades e tudo mais, né, e tá tudo certo, cada um aí com as suas ideias de investimentos. Carteira do fundo, né? São imóveis, é um fundo aí do segmento de tijolo, tá? Do setor de tijolo, né? Melhor dizendo, do segmento de shoppings. Então, ele investe em imóveis, só que de renda fixa, né? O valor que ele tem em caixa ou o valor que ele vai acumulando, tá? Obrigações, né? O fundo ele tem aí um índice de alavancagem, tá? Ó, o índice de alavancagem do fundo é de 36% aproximadamente, não havendo necessidade de caixa. Importante isso aqui, não havendo necessidade de caixa. Tudo mais constante até o fim de 2024. Então a gente olha muitas vezes o fundo, nossa, ele tem, aí ele está alavancado, isso é preocupante. Claro, é preocupante, você tem que analisar, você tem que tomar cuidado, mas como não tem a necessidade de caixa, o fundo consegue ali com o próprio rendimento, com o próprio resultado suprir essas obrigações, a gente fica mais tranquilo. E é uma forma do fundo, né, conseguir aí melhorar suas operações ou até adquirir novos ativos, tá, para sua carteira. Bom, continuando, vendas aí, como a gente viu desde o começo do ano, teve um aumento aí de 11%, então o fundo vem melhorando o seu resultado. Custo de ocupação aí caiu, tá? Então o fundo melhorou a operação dele, né? Reduziu o custo, aumentou as vendas, né? E eu trouxe aqui também nessa notícia aqui do mês de abril, faz um tempinho já, mas como a gente precisa olhar um período um pouco maior, eu acho que isso aqui é importante, né? O HSML diminuiu descontos, reduziu inadimplências e elevou as vendas, tá? Então isso aqui é interessante, de maneira geral isso melhora para o fundo e é muito bom. Inadimplência líquida total, olha só. Então a gente consegue ver também que ela teve uma queda aí em relação ao mês de maio, tá certo? Taxa de ocupação, como a gente viu, também deu uma caidinha, né? Isso aqui é normal, fundo aí, ó, tem alguns momentos que fica um pouco mais alto, um pouco mais baixa. E é isso, tá, pessoal? Não tem muito o que falar aqui do fundo. Em relação ao portfólio dele, é um portfólio bom, consistente, são fundos, são shoppings interessantes, tá? Bem diversificado, ótima localização aí da grande maioria deles. Obviamente não conheço todos eles, mas são shoppings muito interessantes. Bom, vamos calcular o preço justo dele, pessoal, para a gente poder ter uma noção, né, se o fundo está valendo a pena ou não. Então, estou aqui com a nossa planilha. Lembrando, pessoal, que essa aqui já é a versão 2.0 da nossa planilha de controle de investimentos. Ela ainda não está totalmente pronta, tá? Estamos finalizando ela, mas em breve a gente já faz o anúncio e está disponível para vocês. Bom, lembrando sempre que não é uma recomendação, tá? Aqui a gente está fazendo uma fórmula especulativa, então vamos ver quanto esse fundo está caro ou barato.
Bom, HSML 11 já puxou a cotação automaticamente. Rendimento anual aí dos últimos 12 meses foi no valor de, vamos ver aqui, cadê? R$ 8,55. R$ 8,55. Taxa de desconto. Pessoal, a gente sabe que é um fundo de shoppings, não adianta a gente esperar tanto dele, né? Nos últimos 12 meses foi 8,84% de dividend yield. Vamos considerar 9%, tá? Só para a gente poder ter uma noção aqui. Considerando os 9%, a gente vê que ele está um pouco acima do seu preço justo. Aí a gente tem uma margem de segurança negativa, né? Ele está custando 96 e o preço justo seria aí na casa dos 95. Lembrando sempre que não é uma recomendação. Minha opinião geral sobre o HSML, pessoal, né? É um fundo ótimo, excelente, bons ativos, geralmente entrega um ótimo resultado, como a gente viu desde o começo do ano para cá. Só que é o seguinte, no preço que ele está agora, na minha opinião, ele está caro, tá? Eu acho que não vale a pena porque ele está caro. Lembrando que é só a minha opinião, tá? Então você não deve levar isso em consideração, né, para você comprar ou vender o ativo. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui para mim nos comentários. Particularmente tenho o HSML, gosto muito dele, mas como eu falei, você precisa analisar também o momento, né, de comprar e de vender o ativo para você não pagar muitas vezes muito caro num ativo que é muito bom. Não faz sentido também, tá certo? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.